Bom dia, meus alunos do primeiro ano. Hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana. Estamos no mês de outubro. Hoje é 26/10 de 2020. Hoje vamos ter aula de português, tá certo? No livrinho de português. Mas antes da gente começar fazer a atividade do livro de português, tia Adriana vai explicar para vocês o assunto de hoje, tá bom? A semana passada, tia Adriana deu o assunto com palavrinhas com um R e palavrinhas com dois R's, não foi? Essa semana vamos estudar palavrinhas com um S, maiúsculo e minúsculo, e dois S's, maiúsculos e minúsculos, ok? Vamos lá? Vou começar a dica para vocês, tá bom? A primeira dica é, no início de palavras, olha aqui, sempre escrevemos a letrinha S, um S só. Ó, sapo, sino, sapato, tá bom? Essas palavrinhas que começam com a letrinha S no início, escrevem um S só. Fica aí a primeira dica, tá certo? Agora a gente vai ver palavrinhas que são escritas com dois S's. Presta atenção na dica, tá bom? Então, tia Adriana trouxe aqui, ó, SS com o som de um S, tá bom? Palavrinhas que são escritas com dois S's, mas tem o som de um S só, de S. Como é que vocês vão saber? A gente escreve dois S's no meio de duas vogais, ó. Tem aqui a vogal A, a vogal A. No meio de duas vogais, quando tem a palavra, a gente escreve dois S's. Mas temos que saber que no meio de duas vogais tem que ter o som de um S só, tá certo? Não pode ter o som de Z, tem que ter o som de S. Como é que a gente sabe, tia Adriana? Então, no meio de duas vogais, vocês vão ter que prestar atenção no som do S, pra gente colocar dois S's ou um S. Aí vejam só. Pássaro. Tem o som de S? Passa. S-A-Sa. S-E-Se. S-I-Si. S-O-So. S-U-Su. Tem o som de S? Passa. Escreve dois S, mas tem um sonzinho de um S só? Tem, tia Adriana. Então, a palavra é escrita com dois S's. No meio de duas vogais, pode ser a vogal E, a vogal I, a vogal U, a vogal A. Se escreve dois S, mas prestando atenção no som. Se tem o sonzinho de um S só. Tá certo? Então, vamos lá. Pássaro. A língua, a gente prende ela quando tem um som de S, ó. Olha. Pássaro. Tem um som de S e escreve dois S. Ok? Outra palavrinha. Osso. Tem um som de S e escreve dois S. Osso. Olha, a gente prende a língua. Osso. Quando a gente fala as sílabas sa, se, si, so, su, olha aí a língua presinha. Vocês percebem? Mesma coisa é quando a gente escreve dois S e tem o som de um S só. Pássaro, osso, professor, tosse. Tá vendo que a gente prende a linguinha e tem um sonzinho de S? Fica aí a dica, tá bom? Então,
Quando a gente escreve palavrinhas com dois S, tem que ter o som de um S só. É o sonzinho que a gente prende a linguinha, tá certo? Tem que ter o som de S. Não esqueçam disso, tá certo? Vamos agora para o livro de português. Olha aqui. Nas páginas 168, 169 e 170. Na página 168, unidade 25, vamos aí ter um texto. Acompanhe a leitura do professor. Olha, professor, com dois S. Vamos lá. O nome do texto. Adulto diz cada coisa. Olá, meu nome é André Felipe. Você já percebeu como o nosso nome pode ficar diferente dependendo da situação e da pessoa que nos chama? Olha só o que acontece comigo. Quando o vovô Manuel chega, ele vai logo perguntando: cadê o bacaninha do vovô? O meu pai sempre me chama de Dedê. A minha mãe me chama de André Felipe. Mas quando fica brava, Andrei! Andrei! Olha ele pensando aí do lado como seus famílias, seus conhecidos chama ele. Tá certo? De vários tipos de nome diferente, né? Vamos para a página agora 169. Brincando com o texto. Primeiro quesito. Responda oralmente as questões. Letra A. Como o personagem da história é chamado pelo avô? Vocês lembram? B. E como o pai o chama? Letra C. Como normalmente a mãe chama o personagem? Letra D. E quando a mãe está brava, como ela o chama? Segundo quesito, agora vocês vão escrever. Que nomes ou apelidos seus familiares usam para chamar você? Vocês vão escrever aí. Terceiro quesito, como seus colegas da escola costumam chamar você? Escreva aí. Quarto quesito, no texto há duas palavras com SS. Olha aí. Entre as vogais. Circule-as e escreva-as abaixo. Vocês vão no texto procurar duas palavrinhas que se escreve com dois S. S's, tá certo? Vocês vão circular no texto e vai escrever aí no quarto quesito, tá bom? E vocês, quando circular, vocês também vão pronunciar, vão falar, para vocês perceber que o sonzinho de dois S tem que ter o som de um S só. É escrito com dois S, mas o som é de um S só, no meio de duas vogais. Tá certo? Vamos lá. Palavras com dois S. Olha aí, caligrafia. Primeiro quesito. Leia estas palavras e copie-as com as letras cursivas. Então, temos aí letra A. Assado. Olha aí, no meio de duas vogais e o sonzinho de S, que a gente prende a linguinha, ó. Assado. A outra palavra, letra B. Tosse. Tem um sonzinho de S, mas se escreve com dois S. Tá bom? Vamos agora para a página 170. Brincando com letras. Primeiro quesito. Complete as palavras com SS e copie-as com letra cursiva. Temos aí as palavrinhas, vocês vão pronunciar, prestar atenção, que é no meio de duas vogais, se escreve com dois S's e tem um som de um S só. Ok? Segundo quesito. Escreva o nome de cada figura e separe-o em sílabas. Vocês vão ver que essas palavrinhas, elas escrevem com dois S's,
no meio de duas vogais e tem um som de um S só, tá bom? A letra A, B e C. Girassol, olha aí eu prendendo a língua. Travesseiro, ó o som do S. E pêssego, tá certo? Terceiro quesito. Complete as frases com as palavras do quadro. Assistiu, tossiu e carrossel. Escrevem com 2 S's e tem um sonzinho de um S só no meio de duas vogais, tá bom? Então, vocês vão completar aí as frases da letra A, B, C, tá bom? E temos aí, olha, a letra S entre vogais tem um som ao início da palavra zebra. E já as letras SS entre vogais tem o som igual ao da palavra sapo. Isso aí, tia Adriana vai deixar para vocês para a próxima aula, tá bom? Então, prestem atenção na dica que tia Adriana deixou, tá certo? Para vocês realizar essa atividade de hoje. Um grande beijo para todos vocês, tá bom? E boa sorte até amanhã. Tchau!